Amém? Saúde, irmão, com a paz do Senhor. Mais um momento na presença do nosso Deus para adorar, bendizer o seu santo e poderoso nome. Amados irmãos, meditando na palavra de Deus hoje, eu vim falar algo assim muito importante que bate muita dúvida na mente da pessoa, do crente, daqueles que não conseguem ter um conhecimento da parte de Deus e fica se perguntando e muitas das vezes ficam procurando nos lugares e acabam não encontrando e se frustrando na fé. Amados irmãos, hoje eu vim ministrar no coração de vocês a palavra que está em João, do capítulo 14, do versículo 15, 16 e 17, tá? Mas o título desta oração é Como Ser Cheio do Espírito Santo. Amados irmãos, o título desta oração, Como Ser Cheio do Espírito Santo, é para que nós possamos entender junto como que eu vou ser cheio do Espírito Santo. Sabe, irmãos? Então, antes de iniciarmos esta palavra, eu gostaria de pedir aos irmãos que compartilhassem com o máximo de pessoas essa oração e também se inscrevesse no meu canal para estar ajudando a divulgar cada vez mais e incentivando a anunciar mais o Evangelho. Obrigado, irmãos. Vamos lá. João, do capítulo 14, do versículo 15, 16 e 17, vai dizer assim a palavra de Deus. O próprio Senhor Jesus, ele estava preparando os seus discípulos. Quem são os discípulos? Hoje, nós somos discípulos de Jesus Cristo, tá? Então, o Senhor, ele estava preparando os seus discípulos para receber o Espírito Santo de Deus. Porque, na verdade, irmãos, os seus discípulos, eles andavam com Cristo, sabe? Eles viam os milagres, até mesmo eles faziam os milagres em nome de Jesus, mas eles não acreditavam no seu profundo, no seu íntimo. Eles não confiavam que verdadeiramente Jesus era o Cristo. Eles se indagavam e eles perguntavam também ao Senhor sobre isso. Quando que o Senhor iria se levantar para poder acabar com os romanos e libertar Israel? Olha isso, irmãos. Eles não compreendiam a visão do nosso Senhor, como muitas pessoas não compreendem. E tem muitas pessoas que caminham com Cristo, mas não têm essa visão, não compreendem, sabe? O Senhor Jesus, ele vai eu separei, é muito lindo essa parte desse capítulo 14, e ele é muito lindo mesmo, mas eu separei essa pequena parte para a gente começar a interagir. Lógico, a sua opinião também, lá no YouTube, você escrever alguma coisa em relação a essa pregação, vai me ajudar também a me aprofundar mais, a buscar mais, tá, irmãos? Então vamos lá. No versículo 15, Jesus vai dizer assim: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Então, o Senhor, ele tá incentivando ao amor, ao entendimento, entendeu? E diz mais no versículo 16: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, sabe? Então, o Senhor, ele está posicionando o coração dos discípulos. Olha só, se você me ama, você vai guardar os meus mandamentos. Então, as palavras que eu te digo são as palavras de Deus, sabe? Jesus está ensinando, ele está orientando ali. E ele fala, você não vai ficar sozinho. Eu vou enviar um outro Consolador, pois eu vou rogar ao Pai para que Ele envie, que é o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, o Espírito de Jesus Cristo, tá? Aí Jesus, ele fala assim, no versículo 17, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Por que o mundo não pode receber? Quando o Senhor Jesus, ele apareceu, ele começou o seu ministério, ele começou a pregar para o mundo. Só que a Bíblia fala que as pessoas que eram do mundo,
zombavam dele. Mas eles passaram a acreditar porque eles viam poder nas palavras e nas atitudes do Senhor. Porque através das palavras e a atitude dele, os milagres iam acontecendo. Havia libertação. Os demônios se prostravam. Sabe? Pessoas que eram cegas voltavam, sabe? Abriam seus olhos, elas enxergavam. Pessoas que estavam, sabe, manco, aleijado, com lepra, estavam curados. Então o que o Senhor quer nos mostrar através da sua mensagem? Que o mundo quem não acredita nele, não pode receber esse Espírito Santo, sabe? Aí diz mais a palavra de Deus, porque não o ver, ninguém vê o Espírito Santo. E diz mais, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque conhecemos a Cristo. Porque habita convosco e estará entre vós. Quando ele fala assim, habita convosco, quando ele começou o seu ministério, ele disse assim, arrependei-vos, ou então convertei-vos, pois é chegado o reino de Deus. E as pessoas ficavam assim procurando. Onde está esse reino? Aonde está o reino de Deus? E Jesus falando, é chegado o reino de Deus. O reino de Deus, amados irmãos, é o Espírito Santo, que ele está dizendo aqui. Ele habita em vós. E o Espírito Santo só habita no lugar que é santo. Ele só habita no lugar onde esteja limpo, adornado. Se você tem mágoa no coração, se você tem tristeza no coração, se você tem algum rancor por alguém te magoou há 10, 15, 20 anos, 30 anos atrás, e você carrega essa situação a vida inteira, amado irmão. O Espírito Santo, por mais que você esteja na igreja, por mais que você seja dizimista, seja ofertante, por mais que você louve, que você chore, sabe? Se você tem mágoa no coração, se você tem tristeza contra alguém, o Espírito Santo ele não habita. Por quê? Porque ele é santo, ele só habita nos lugares santos. Então a Bíblia fala, santifique-se mais. Ou seja, Jesus fala assim, ó, na sua palavra. Sabe o que ele falou? Ele diz pra gente assim, ó, você não tem que perdoar 7 vezes não, meu filho. Você tem que perdoar 70 vezes 7. Ou significa, as pessoas vão sempre te machucar, as pessoas vão sempre te sabotar, vão querer parar, sabe? As pessoas vão sempre se levantar contra você, mas presta atenção, não dá entendimento a essa situação, se afasta e vai perdoando, sabe? Mesmo que a pessoa tenha te machucado muito, mas joga por terra essa mágoa, joga por terra essa dor, essa tristeza, amado irmão. Sabe, as pessoas que sentem inveja de você, quando elas verem que você é cheia do Espírito Santo, elas vão se libertar também desse sentimento maligno de inveja. E vai parar de te invejar e vai te admirar, sabe? E ela vai querer ser igual a você, porque você é cheia do Espírito, você é cheio do Espírito Santo. Você tem amor no coração, você respeita a mensagem de Cristo, você conhece a Jesus, se enche do Espírito Santo. Amado irmão, o Senhor Jesus está dizendo assim, olha só, vocês têm que parar com esse pensamento. Sabe, o Messias ele não vai vir para destruir ninguém, pelo contrário, ele veio para dar vida, e veio para dar vida com abundância. Não peça ao Senhor para fazer mal a alguém, não peça, porque o Senhor não vai fazer. Sabe, o Senhor ele vai curar, ele vai libertar. Peça ao Senhor para derramar o Espírito Santo dele no teu inimigo, para que o teu inimigo pare de te perseguir e honre a tua fé. Amado irmão, minha irmã, não tenha sentimentos malignos, sentimentos ruins contra as pessoas. Se a pessoa tem inveja de você, se afasta dessa pessoa. Sabe, se a pessoa ela tem um sentimento ruim por você, ela vai transparecer. Ore pela vida dela. O Senhor falou, ora por aqueles que te perseguem. Ora pelos seus inimigos. Meu irmão e minha irmã, creia que o Senhor Jesus Cristo, ele abriu essa porta para que nós possamos ter acesso ao Senhor, ao Deus Todo-Poderoso. Mas nós só podemos ter acesso ao Senhor, ao Deus Todo-Poderoso, se nós limparmos o nosso coração e deixarmos permitir que o seu Espírito habite em nós.
Que o seu Espírito habite na nossa vida, amado irmão, minha irmã. Esta mensagem, ela é para reflexão. E eu peço a sua opinião nessa mensagem, eu peço a sua opinião, tá? Eu peço que você entre aí, se inscreva no meu canal e vamos conversar. Vamos conversar. Vamos estudar junto essa mensagem, porque eu trarei mais mensagem neste aspecto, nesse sentido, para que possamos entender e aprender como ser cheio do Espírito Santo. E se você crer, verás a glória de Deus.